fica vermelhinho em volta, exatamente. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos para mais essa reflexão. Meu nome é Elza e eu vou trabalhar o tema O Céu e o Inferno. Sejam todos bem-vindos. Vou ler uma mensagem pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier, de Ceifa de Luz. Assunto de liberdade. Para a liberdade foi que Jesus Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não nos submeteis de novo a julgo da servidão. Paulo aos Gálatas. Importante pensar como terá Jesus provido a nossa libertação. O Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Jesus unicamente obedeceu às leis de Deus, fazendo o melhor de sua própria vida e do tempo de que dispunha em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades. Teve aflições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Porém, nada disso fê-lo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida em comunidade. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Pensa nisso e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos, pois, na lição, para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, para primeiro louvá-lo. Louvar por essa oportunidade de reencarne em um planeta tão maravilhoso. Também agradecer pelos espíritos benfeitores que nos auxiliam, que nos ajudam, pelos nossos anjos de guarda, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Agradecer também pelos nossos desafetos que estão conosco, às vezes para nos ensinar, para nos alertar o perdão. Pai, nós te pedimos que permaneça conosco, todo sempre, nos encorajando, nos trazendo calma, nos trazendo a certeza de que contigo seremos mais fortes e nós venceremos. Permaneça conosco. Que assim seja. Bom, o tema de hoje, acho que eu vou tirar essa máscara, né? O tema de hoje é o céu e o inferno. É um tema bastante complexo, né, e comprido. Então eu separei algumas coisas sobre o céu e o inferno e a justiça divina, né, segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E também tirei a questão, né, lá no livro dos Espíritos, no capítulo 2, a segunda parte, Paraíso, Inferno e Purgatório. Assim, é um estudo que tem que ser feito com calma, né, porque é longo. Então eu trouxe para a gente refletir nesses 30 minutos. Eu vou tentar ser breve, né, e ser clara. Nós partimos do princípio seguinte, que nós somos, né, nós professamos uma fé cristã, né? De acordo com essa fé cristã, a gente tem já imbuído, né, desde a infância, que existe um céu e um inferno. Vai depender de como a gente se comportou enquanto esteve encarnado, né? Como a doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista, então a gente sempre pauta nessas questões do ir e vir, né, do espírito, tá? Então a doutrina espírita acredita que o céu e o inferno são estados do nosso espírito, não é um lugar circunscrito, não é um lugar físico, tá? Mas a gente precisa entender e respeitar
quem ainda acredita, né, nessa ideia de um céu material. Eu estava assistindo uma palestra do Divaldo Franco e aí tirei uma frase que ele disse assim, que a vida física, ele tirou, né, já de outras leituras que ele fez, a vida física é o resultado do mundo das ideias. Então, as minhas ideias, né, que vão se perpetuando na minha vida física. Então, o que eu penso, eu faço, né? Isso a gente tem que entender enquanto espírito reencarnante, né? É natural que todos nós tenhamos medo da morte, né? A gente não sabe o que tem do outro lado da vida, então a gente sabe que desse aqui está mais seguro, né? A gente tem noção do que está acontecendo. Mas aí a gente já observou, né? Que veio a pandemia, todo mundo já correu para preservar a vida. É um instinto, né, natural. Quem de nós aqui se coloca em uma situação de perigo só por achar, eu vou testar mesmo se tem o céu do outro lado, então eu vou tentar morrer, né? Aí a gente já não vê ninguém fazendo esse tipo de arte, né? Às vezes a gente observa que as pessoas, por achar que só existe a vida material, tentam contra a vida, né? Cometem suicídios. Mas assim, em sã consciência, a gente não fica testando essas coisas. A gente, muito pelo contrário, a gente corre de qualquer tipo de perigo, né? Mesmo considerando isso, a morte é inevitável. Então, mesmo eu não sabendo o que tem do outro lado, mesmo eu preservando a minha vida, todos nós aqui, né, vamos morrer. Ninguém sai dessa vida com vida, né? Mas a gente sai dessa vida muito vivo, só o corpo que perece, de acordo com a filosofia espírita, né? Desde as filosofias mais antigas, há a crença nas punições por nossas falhas cometidas. Assim, na visão das religiões de tradição cristã, a nossa alma, né, após a morte, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Isso vai depender de como foi o nosso comportamento aqui, né? Na obra do Kardec, ele traz lá o Código Penal da Vida Futura. E são 33 itens do Código Penal da Vida Futura. E eu tirei o 13º porque eu achei bem interessante. Os outros também são, mas aí esse aqui consegue resumir para eu falar, né? A duração do castigo, né, está subordinada à melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr termos aos nossos sofrimentos é uma melhora séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. Então, partindo desse princípio de que Deus acredita que nós possamos nos melhorar sinceramente, então, nesse 13º código, né, da vida futura, Deus está acreditando que nós somos capazes. Então, acreditar que eu vou ficar o tempo todo, né, eu vou morrer e vou para o inferno de uma vez, não convence, né? A doutrina espírita, né, pautada na lei de ação e reação, traz a certeza da necessidade de o espírito reparar os erros, né, passando pelas vidas sucessivas. A cada vez que nós reencarnamos, nós vamos quitando, né, as nossas falhas. De acordo com o que foi dito, né, Deus acredita que a gente pode. Então, Ele nos dá a oportunidade. E só lembrando que Deus, Ele é justo e Ele é soberano. Se Ele é soberano e justo, Ele deve ter critérios, né? Mas aí qual é o critério? É mais bonito? É mais rico? Né? Isso não condiz para a nossa realidade, né? Deus não está preocupado com o nosso material. Ele está preocupado com a nossa renovação interna, né? Com a nossa reforma íntima. Então, voltando, né? Para nós, o estado em que vivemos aqui na Terra encarnada é que vai definir a nossa situação após a morte do corpo físico, né? A gente já sabe que só quem morre é o corpo físico. Então a gente, né, pautado nessa lei de ação e reação, sabe que se formos benevolentes, pacientes, amorosos, caridosos, estamos já construindo um céu em vida, né? Quando a gente vive, né, emaranhado em problemas, em dívidas, em confusões e não consegue se resolver, vai se criando um inferno ali mental, né? E a gente fica emaranhado e não consegue, às vezes, nem ler uma mensagem, não consegue nem procurar um terapeuta, não consegue nem se divertir, dada essa situação que se criou, né, dentro da gente, né? E as filosofias
mais antigas já dizem, né, que a gente precisa se conhecer e que tudo que está dentro da gente é refletido fora. Então a gente precisa ir melhorando aqui dentro, né? O corpo, a mente sã, o corpo vai ficar sadio também. Então a nossa conduta, né, no nosso dia a dia de encarnado é que vai dizer para onde iremos após o desencarne. O que temos que entender é que Deus, né, sendo o nosso Pai, Ele não nos poria em um lugar ruim para todo sempre. E isso nós que somos espírita defendemos e não abrimos mão disso, né? Então, qual seria o critério de Deus para medir o grau de nossas falhas, né? O inferno descrito por religiões cristãs, a gente já sabe, até tem os filmes, né? Que é um lugar quente, há choro, né? As almas choram, elas ficam desesperadas, né? Há a figura de um demônio, né? Um Lúcifer, um ser feio, né? Horroroso. E na codificação do Kardec tem lá na questão 1022 que fala esse demônio criado, né? Que as religiões colocaram, talvez fosse necessário, né? Mas nós já não acreditamos mais nisso. E que o céu seria o oposto, né? Um lugar onde a gente ficaria só descansando, onde nós teríamos os anjos e Deus ali sempre nessa convivência de harmonia. E a gente já sabe que não é bem assim, né? Do outro lado da vida, as obras espíritas trazem, né, relatos de que há realmente lugares, né, onde as pessoas choram, onde elas buscam a luz, né, elas estão emaranhadas em amarguras, como também há lugares, né, lugares muito bons, mas do outro lado da vida a gente continua trabalhando também. Segundo Raul Teixeira, né, ele fez uma palestra, eu assisti essa palestra e gostei demais, que ele fala que o Papa João Paulo II, enquanto estava encarnado, ele já havia deixado para os católicos o seguinte, que o céu e o inferno são realidades da alma. Como quase todos nós aqui, eu acho que todos aqui presentes, talvez os que estejam também assistindo a palestra online, tenham vindo, né, de religiões de matriz do cristianismo, então a gente acredita nisso, né? Muitos de nós somos batizados na Igreja Católica e a gente passou a questionar isso, né? Então o João Paulo II já havia deixado essa ideia, né, de que o céu e o inferno são realidades da alma, coisa que Jesus também já havia dito, que ele diz que o reino dele não tem aparência exteriores. Então, como é que eu poderia imaginar um céu e um inferno material, né? Sendo que Jesus já havia dito que o reino dele não era desse mundo. Então, por mais que eu tente imaginar um céu e um inferno, né, do outro lado, ele não vai ter as aparências que a gente tem aqui, né? Outra coisa, a nossa alma ela é imaterial. Então, como é que uma alma imaterial iria por um fogo material, né? O Raul ele questiona isso, né? Essa materialidade do fogo, né? Como é que nós iríamos para o outro lado com campos elíseos, comer uva, se a alma é imaterial, né? Claro que a doutrina espírita nos diz, né, que é possível a gente criar, materializar, mas nós estamos tentando só compreender que a ideia de céu e inferno para a doutrina espírita não é a mesma ideia de céu e inferno que outras religiões defendem, tá? A gente respeita, mas a gente acredita que é diferente. A doutrina espírita, né? E Jesus também disse, né, que onde estivesse o nosso tesouro estaria o nosso coração. Então a gente precisa estar o tempo todo cuidando desse inferno e desse céu interior, para que a gente possa, ao desencarnar, levar essa herança, tá? A doutrina espírita nos mostra que céu e inferno não são realidades fora da alma, não são lugares para onde se vai a alma, são realidades intrínsecas do ser humano. Então a nossa alma vai para a realidade que nós criamos aqui, né, enquanto encarnados. Devemos pensar em céu e inferno como uma condição para o ser imaterial,
tal como é a alma. Como é que a alma, que é imaterial, né, sofreria as ações de um fogo material, né? Devemos nos alertar para a forma como vivemos nossas vidas no cotidiano. O que estamos construindo, né? Um céu interior ou um inferno? Estamos agindo conforme os princípios deixados pelo Cristo? Se nós conseguirmos pautarmos nossa vida nos ensinamentos de Jesus, mesmo que a gente tenha percalços, ainda assim a gente vai estar construindo o nosso céu, né? Como Jesus disse, né, que o reino dele não tem aparências exteriores, ele estava nos alertando para nós cuidarmos exatamente da parte imaterial, da parte do espírito, né? Isso nos faz entender para adentrar o reino do céu, nós não precisaríamos morrer. A gente vive o inferno encarnado, né? Basta que a gente não reflita nas nossas ações, né? Às vezes a gente está com uma situação de dívida, está desempregado e começa a girar em torno da gente só coisas que não são boas, né? Aí a gente fala, meu Deus, parece que eu estou emaranhado no inferno de azar. Mas aí a gente tem que lembrar, né? Se a gente se permitir, né, construir, que isso não, fazer com que isso não nos abale, a gente já vai estar galgando um degrauzinho a mais, né, para entender qual é o propósito da vida, né? Se estamos agindo no nosso dia a dia, em concordâncias com a lei de Deus, estamos construindo o nosso céu. Se ao contrário, estamos mergulhados em um inferno. Quando vivemos uma vida desregrada, isso é muito importante, né? Às vezes a gente não cuida da alimentação, não faz um exercício físico, não faz um trabalho bem feito e é demitido, e aí depois reclama que Deus não dá má sorte, né? E a gente precisa entender que tudo isso vai refletir na nossa experiência, né, com Deus. Se a gente, ao contrário, mesmo sabendo que o trabalho é difícil, mesmo sabendo que tem que cuidar da alimentação, fazer exercício físico, aceitar as pessoas que nos magoam, né, perdoando, a gente já vai compreendendo que o nosso céu já está sendo galgado, né? Só vou ler aqui a questão que o Kardec fala do céu, né? Qual que é a ideia de céu? Paraíso, inferno e purgatório. Haverá no inferno, no universo, lugares circunscritos para as zonas e gozos dos espíritos? Aí os espíritos responderam, essa é a questão 1012. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Então, olha aqui, nós como espíritas precisamos lembrar disso. Se eu vou ter um céu ou um inferno, vai depender do grau de adiantamento do meu espírito. E também não adianta ficar se comparando, né? Ai, meu Deus, eu preciso virar um Chico Xavier, uma Madre Teresa de hoje para amanhã. Não adianta também a gente querer dar saltos, a gente precisa ir fazendo aos poucos, né? Porque, cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Então, nessa questão 1012... está dizendo onde é que está o céu e onde é que está o inferno. São simples, de acordo então com o que vindes dizer, o inferno e o paraíso não existem? Aí os espíritos responderam, paraíso e inferno são alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Então, a doutrina, né, através da codificação do Kardec, nos dá esse acalento, né, que a gente está aqui na Terra porque precisa estar, né? Mas a gente também não precisa ficar o tempo todo querendo ser perfeito. Vai chegar uma hora que nós atingiremos a perfeição. Basta que a gente vá galgando aos poucos, né? E a questão 1013, que também fala do purgatório, né? O que se deve entender por purgatório? Aí ele disse, dores físicas e morais, o tempo de expiação. Quase sempre na terra é que fazeis
o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Então a gente tem que tomar cuidado quando lê isso aqui, para falar assim, então quer dizer que Deus está me castigando. Não, Deus está te dando a oportunidade de se tornar melhor. Mas me colocando numa cadeira de rodas, me deixando desempregado, né? Não, foram você mesmo que construiu essa condição. Em algum momento da sua vida reencarnatória, você precisou, você atentou contra a sua vida e aí, né, nasce de repente numa cadeira de rodas. De repente tem que passar por uma prova, né, de um acidente, tem que passar pela prova do desemprego. Então quer dizer que quem ganha bem, quem anda desempregado, quem anda, quem corre, quem vive feliz pela vida é espírito puro. Não sei se espírito puro, mas de repente ele já fez mais algumas coisas, né? Que nessa encarnação ele veio, né, com mais vantagens, mas vai saber se essa pessoa que corre, pula, dança, né, é rico, é bem empregado, o que ela está plantando nessa encarnação, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, não olhar o outro, só olhar para a gente, ver qual é a prova que a gente está passando e agradecer a Deus pela oportunidade daquela prova, porque é ela quem vai te tornar melhor. E ao se tornar melhor na próxima encarnação, a gente não vai se colocar como diferente, como melhor. A gente vem na próxima encarnação, né, em uma condição melhor para ajudar quem vem, né, atrás com dificuldades, que é o que acontece hoje, né? Às vezes a gente tem mães que recebem os filhos autistas, né? E esses filhos, né, são para elas assim tesouros. E a gente vê elas batalhando na escola com aquelas crianças e elas estão ali felizes com aquela prova, né? Então já o seu céu já está sendo construído, tá? E a outra questão é a questão 1014, que fala do inferno, né? O inferno pode se traduzir por uma vida de provações, extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. E o purgatório por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Eu não li a pergunta, né? Eu li só a resposta. O Kardec perguntou para os espíritos assim: como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório de conformidade com as ideias correntes? Bom, aí perguntando exatamente se havia, né, esse céu e esse inferno. Aí os espíritos disseram que como não existe esse lugar material, ele está no nosso dia a dia, né? Então ele diz que quando a gente está, né, ainda inerte, né, sem perceber que nós somos espíritos reencarnantes, aí a gente só julga que é inferno. Já quando a gente está um pouco mais alerta, né, um pouco mais sabendo de que nós não somos espíritos de vida única, que aí a gente já tem quando passa por uma prova, a gente diz que é um purgatório, né? Por uma vida também de provação, mas também com consciência de melhor futuro. Então acredito que todos nós aqui, né, na sala, estamos nesse grau aqui. A gente já sabe que tem uma vida antes, que vai ter uma vida depois, né? Mesmo que a gente ainda fique meio assim, fala, será que tem mesmo, né? Pelo menos, né, a gente já tem obras, né, espíritas que nos dizem isso. Então, assim, a luz já foi acesa, basta só que a gente, né, se mexa, tá? Em que sentido se deve entender a palavra céu, que é a questão 1016? Olha, não julgas que é um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos ficam aglomerados. Não é. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem tribulações da vida material, nem angústias peculiares à inferioridade. Então ficou claro que é uma questão de burilamento pessoal e individual, intransferível. Então, se a gente vê, né, pessoas abnegadas, né, como Chico Xavier, assim, hoje eu quero ser um dia como o Chico, então começa a fazer alguma coisinha, né? O Chico já era completamente, né,
O Chico não era desapegado de tudo. A gente observa, né, pessoas hoje, Divaldo Franco mesmo, né, um exemplo para a gente, né? Mas não precisa também querer ser um Divaldo, basta ajudar, fazer algo pequeno, mas que vá, que esse pequeno, né, para nós é grande para Deus, né? Eu assisti hoje uma palestra do Pietro, que é o Renato Pietro, que ele faz o filme Nosso Lar 2, né, e vai lançar em 2023, ele fala isso, que um benfeitor falou para ele, que ele fazendo aquele filme era 80% de glórias, né? E ele falou assim, mas eu acho um trabalho tão pequeno. Ele falou assim, engano seu, esse trabalho é grandioso, porque vocês estão fazendo, né, levando a mensagem do Cristo, divulgando. Ele falou, então assim, parece que é pequenininho, é um trabalho que, mas é esse aí que vai fazer a diferença, né? Bom, então a doutrina espírita, né, nos dá a certeza de que não podemos ser punidos ao fogo do inferno, posto que cada um de nós comete erros diferentes. Então, já vamos começar a ficar alegres, né, e animados, que aquele fogo, né, que a gente vê, aquele tridente, não vai ter fisicamente, tá? Mas a gente precisa se cuidar no nosso dia a dia para construir essa imagem de céu, para que o nosso espírito possa, se desencarnar amanhã ou depois, estar mais alerta, tá? Se Deus é soberanamente justo e misericordioso, não nos daria punições iguais. Então, a gente não pode se igualar, né? Querer se achar que a gente está competir com o outro, porque não há necessidade de competição com o outro. A competição é interna, é conosco mesmo. Ele nos criou a todos simples e ignorantes, né? Mas cada um de nós vem trilhando caminhos diferentes ao longo das vidas sucessivas. Há espíritos encarnados na Terra e nos mais diversos estágios evolutivos. Então, Deus fez um código, né, que estabelece as leis, levando, né, sempre levando em conta o seu caráter máximo, que é justiça e bondade. E o Kardec trouxe para a gente nesse Código da Vida Futura, que está aqui no livro Céu e o Inferno, que nós acreditamos, né? E esses 33 itens que Kardec codificou para a gente são uma luz para nós, né? E que a gente não precisa seguir os 33, mas basta que a gente vá aos pouquinhos, né, nos melhorando, nos conhecendo, né, para ir construindo esse céu, tá? Porque o inferno a gente já costuma mesmo ficar nele muito tempo, né? Qualquer notícia da televisão que tira a nossa paz já traz o inferno, né? A gente vê aí agora esses dois, né, que foram encontrados mortos na Amazônia. Aí eu já fui ler que o Brasil tem não sei quantos milhões de pessoas que somem por dia. Aí a gente já vai verificar que tem muito mais crianças lá na guerra, né, que dizem que os números não são aqueles, né, que foram mortos e as crianças que estão desaparecidas. Então a gente já começa a mergulhar nesses infernos. E é claro que a gente tem que levar isso em conta. A gente também não pode fingir que isso não está acontecendo. Mas emaranhar, né, entrar neste inferno não vai mudar mais a situação. O que a gente precisa é ir fazendo as nossas ações para que globalmente o nosso planeta evolua e que a gente reencarne lá na frente já com mais céu, né, com mais crédito, né, com mais amor, com mais benevolência, com mais coragem, porque a gente ainda não tem tanta coragem, né? A gente precisa, né, dessa melhoria séria, né? A gente precisa cuidar fazer essa tarefa, né, de burilar-se. Vamos lembrar da certeza, né, deixada por Jesus, que quando ele nos deixou, ele disse, né, que estaria indo para preparar o lugar para nós. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte aqui. Ele foi, né, e disse que nenhum de nós, nenhuma das suas ovelhas, né, nenhuma ovelha do seu aprisco se perderia. Então vamos continuar fazendo a nossa parte, né, pautando sempre nos ensinamentos de Jesus, para que a gente possa construir esse inferno a nível, né, de planeta.
e o nosso planeta, né, possa ir para a regeneração conosco, sendo os seus hóspedes, né? Porque é assim que a gente é, tá? Era essa a mensagem que eu tinha para passar. Nós agradecemos a todos. Vamos fazer a nossa prece, né, de finalizar. Se alguém tiver alguma pergunta, né, depois pode fazer, que a gente tem aqui as pessoas para auxiliar nas respostas, tá? Esse tema para mim é bem novo, porque é a primeira vez que eu faço esse tema, mas eu gostei demais de falar sobre isso. Então vamos agradecer a Deus, mais uma vez, aos espíritos que nos conduzem, que caminham conosco, pedindo que Ele visite os nossos lares, levando aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos desafetos, a paz, a luz, o amor. Que os benfeitores possam visitar os hospitais, os presídios, os lugares onde se fazem as leis, os lugares onde há mães que estão com seus filhos em situação de uso de drogas. Em todos os lugares onde a luz do Mestre Jesus possa levar o acalento, nós pedimos que isso seja realizado. Mestre Jesus, fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. F2.